Olá pessoal, eu sou a professora Sueli e vou ajudá-los no reforço na disciplina de Química. Nessa aula nós vamos recordar as características do átomo, íons, semelhanças atômicas e a alotropia. A matéria é constituída por pequenas partículas, os átomos. Pessoal, de uma forma geral, o átomo ele é constituído por 3 partículas subatômicas fundamentais, o próton, o nêutron e o elétron. Nessa tabelinha do lado, vocês estão visualizando as características de cada uma dessas partículas que formam o átomo. O próton com sua carga relativa mais 1, o nêutron com a sua carga relativa 0 e o elétron com a sua carga negativa menos 1. A carga real é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb para o próton e o elétron. A diferença é só a carga. O próton é positivo e o elétron é negativo, o sinal. O nêutron não tem carga real nem carga relativa, né? Ele é 0. A massa relativa do próton é 1, do nêutron é 1,0018 e do elétron é 0,00054. É uma massa muito pequena e por causa disso ela é desprezível. Nós não utilizamos essa massa nos nossos cálculos, ok? O número atômico de um átomo é a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo atômico. Um físico chamado Moseley trabalhou com Ernest Rutherford. Ele percebeu que os átomos de um mesmo elemento químico sempre apresentavam a mesma carga nuclear. Esse valor de carga nuclear foi denominado por Moseley de número atômico e é representado pela letra Z. O número atômico corresponde ao número de prótons de um átomo, portanto, átomos de mesmo número atômico são do mesmo elemento químico. Detalhe, todo elemento químico é formado por um conjunto de átomos iguais que tem o mesmo número atômico. A massa do átomo é determinada pelo somatório do número de nêutrons com o número de prótons. Então, a formulazinha geral que nós temos é essa daqui. A é a massa, Z é o número atômico, que representa a quantidade de prótons, e N é o número de nêutrons, que são as partículas que não têm carga elétrica nenhuma, é 0. A representação de acordo com a IUPAC é feita da seguinte forma, estou usando como exemplo aqui o flúor. Então, o símbolo do elemento fica no centro, na parte superior do lado esquerdo fica a massa, A igual a 19, no lado esquerdo, na parte inferior, fica o número atômico, Z igual a 9, e do lado superior, no lado direito, na parte superior, fica o número de nêutrons, N igual a 10. Então, aqui é a representação do átomo com as suas partículas subatômicas. Detalhe, pessoal, os átomos de um mesmo elemento químico possuem igual número atômico, porém, o número de massa e de nêutrons pode variar. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde elétrons ou ganha, se transforma no que nós chamamos de íons. Então, a gente vai relembrar agora os íons. Os íons são átomos que possuem um excesso de elétrons ou um déficit de elétrons. Eles são formados quando um átomo ou um grupo de átomos perde ou ganha elétrons. Quando um átomo ou um grupo de átomos ganha elétrons, fica com excesso de elétrons, ganha um sinal negativo, porque o elétron é negativo. E aí ele passa a ser chamado de ânion. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde elétrons, ele fica com déficit de elétrons e passa a ter um sinal positivo, mais, porque representa o excesso de carga positiva, já que ele perdeu elétrons. E ele recebe o nome de cátion. Todo átomo possui o mesmo número de prótons, possui igual número de prótons e de elétrons. Tá? O mesmo número de prótons e de elétrons. Portanto, ele é chamado de neutro. Ele é eletricamente neutro, porque uma carga positiva anula a carga negativa. As substâncias que se formam a partir do grupo de átomos de elementos químicos ou diferentes também possuem equilíbrio de carga elétrica, isto é, são eletricamente neutras. Agora, quando um átomo ou um grupo de átomos perde essa neutralidade elétrica, passa a ser chamado de íon, passa a ser denominado de íon. Para que um átomo ou um grupo de átomos se transforme em um íon, é preciso que o número de elétrons varie. A representação de um íon
de um átomo que se transformou em um íon é feito da seguinte forma, de acordo com a IUPAC. Você coloca o número atômico na parte inferior esquerda, o número de massa na parte superior esquerda, e do lado direito, na parte superior, você não escreve os nêutrons, você vai escrever a carga do íon. Então, eu estou dando o exemplo aqui do cátion alumínio e do ânion brometo. Na tabelinha aqui do lado, vocês têm outros exemplos, o cátion rubídio, o ânion selênio e o cátion níquel, com as suas quantidades de partículas subatômicas. Um íon, pessoal, ele pode ser classificado de duas formas de acordo com a sua constituição, simples e composto. Se no íon tiver só um tipo de átomo, ele é chamado de íon simples. Se tiver mais de um tipo de átomo, ele é chamado de íon composto. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Nessa tabelinha tem exemplo de íons simples, ânion e cátion. Os ânions, eu estou colocando como exemplo monovalente, bivalente, trivalente, tetravalente. O que isso significa? Gente, isso é a valência. Isso representa a quantidade de elétrons que o ânion ganhou ou que o cátion perdeu, tá? Se ele ganhar elétrons, se o átomo ganha elétrons, se transforma no ânion e fica com a carga equivalente aqui ao número de elétrons que ele ganhou. Ganhou um elétron, uma carga. 2 elétrons, 2 cargas. E assim vai, até 4 no máximo. Então, eu estou dando exemplos aqui de ânions diferentes, né? Mas todos são ânions simples, e cátions diferentes, mas também todos são simples. Só tem um elemento químico na sua constituição. Agora, se for um ânion composto, a gente vai ter mais de um átomo diferente na constituição. O cátion amônio, por exemplo, tem nitrogênio e hidrogênio na sua constituição. Então, são átomos diferentes, ele é composto. O hidrônio tem hidrogênio e oxigênio, também é um cátion composto. E eu estou mostrando 3 tipos de ânion composto, o sulfato, fosfato e o pirofosfato. Eles variam entre si porque a quantidade de átomo é diferente na constituição de cada um, tá? Tanto a quantidade de átomos para o pirofosfato como para o fosfato, tanto a quantidade de átomos é diferente, como o tipo de átomo que forma essas moléculas também são diferentes, né? Fósforo e oxigênio. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver alguns exemplos de aplicação dessas espécies químicas, ok?